Direto da redação. Domingo foi de manifestação no Brasil. Partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas em várias capitais, em várias cidades do interior, pedindo anistia para os réus que estão já condenados e outros que estão sendo julgados por tentativa de golpe de Estado. Nós vamos agora aqui a reportagem do Diário da Guanabara, que tem aqui, que destacou aí, que cobriu essas manifestações. Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista e a orla de Copacabana no domingo, pedindo anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e apoiando as sanções dos Estados Unidos. E protestos também ocorreram em capitais como Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em algumas cidades também de porte médio ocorreram manifestações. E destaca aqui o primeiro trecho da reportagem. Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo nas principais cidades do país, em atos que pediram anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e criticaram duramente o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Em São Paulo, a manifestação ocupou cerca de 2 quadras na Avenida Paulista, entre a Fiesp e o Parque do Trianon. O evento foi organizado por políticos de direita e lideranças religiosas, como o pastor Silas Malafaia. E os participantes, em sua maioria vestindo camisa verde e amarelas, também exibiam bandeiras dos Estados Unidos, em apoio ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, que recentemente manifestou apoio a Bolsonaro e impôs sanções ao Brasil. Entre as principais reivindicações dos manifestantes estão a anistia ampla para os presos e processados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Eles também exigem o impeachment e prisão do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsabilizando-o por suposta perseguição judicial a Bolsonaro. Nem o ex-presidente, nem o governador paulista Tarcísio de Freitas estiveram presentes. Ambos alegaram impedimentos pessoais, sendo que Bolsonaro está sob medidas restritivas, que inclui o uso da tornozeleira eletrônica e proibição de sair de casa aos fins de semana. Já que no Rio de Janeiro, o cenário foi parecido também. Os manifestantes lotaram a orla de Copacabana com faixas pedindo fora Lula e fora Moraes, além do tradicional pedido de anistia. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, discursou para o público e fez uma chamada telefônica para que o pai falasse com os apoiadores. Aqui vou abrir aspas, o que ele disse. Pela nossa liberdade, estamos juntos, disse Bolsonaro em mensagem transmitida ao vivo. E isso daí desobedece às medidas restritivas que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, hein? Eu já estou ao vivo aqui com o Wilson Souza, economista, que está comigo aqui direto de Brasília. Isso aí você confere as bandeiras. Wilson, isso vai dar ruim, Wilson. Bom dia. Bom dia, Roberto Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes aí. Roberto, final de semana foi quente, Roberto. Rapaz, Wilson, essa manifestação que ocorreu ontem em várias cidades no Brasil inteiro, ela ali foi o Bolsonaro. Eu tenho a ligeira impressão que ao participar dessa transmissão ao vivo por meio de um celular, com transmissão em telão, eu creio que ele desobedeceu a medida restritiva que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Não desobedeceu? Roberto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, eu acho que ele quer provocar ele mesmo a prisão dele, né? Eu acho que estamos percebendo aí, né, não só no Bolsonaro como no Eduardo Bolsonaro, um certo vitimismo, né, em toda essa situação. Nós somos vítimas de uma perseguição e a todo momento ele desafia, né, o ministro Alexandre de Moraes, e entendendo, Roberto, que não é o ministro Alexandre de Moraes, né? O processo do Bolsonaro, o processo de investigação sobre o golpe, as investigações sobre tudo que está acontecendo, é de um colegiado, né? Mas o que me chama a atenção, Roberto, nessas manifestações, realmente, né, aqui em Brasília, particularmente, foi em frente ao Banco Central, aqui de Brasília, ali no Eixo Monumental, são a participação de bandeiras americanas, Roberto, né? Nas pessoas que se dizem patriotas, né? Então, realmente, isso chama muita atenção, isso está criando um clima muito ruim. Em São Paulo, né, manifestações do mesmo como você está mostrando aí também,
são várias pessoas que defendem o presidente americano num ataque, Roberto, né? Aqui eu falo como economista, mortal aos empresários, né, brasileiros, e também já está chamando a atenção dos empresários americanos que já estão pedindo, né, não é, a palavra não seria uma retratação, mas um redirecionamento disso tudo, porque a economia americana também vai ser abalada com isso. Então, essa semana, a partir de quarta-feira, né, a data aí que tem do tarifaço, né, mas assim, Roberto, as manifestações, voltando aqui às manifestações, a gente vê realmente uma descompensação dessas pessoas, né? Saiu uma pesquisa, Roberto, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, dizendo que 61%, né, das pessoas entrevistadas não vão apoiar candidatos, né, que pedem o perdão de Bolsonaro. 61% dessas pessoas não vão apoiar candidatos. E isso explica, Roberto, o discurso do Malafaia, né? Que ele não fala, Roberto, ele grita, né? Com todo respeito ao E jovem. dá pulinho também, dá pulinho. E dá um saltidinho, fica saltitando, né? O dito pastor salvador de almas, né? E que vem de terreno no céu, Roberto, ele diz que ele ameaça, cadê os candidatos, cadê as pessoas que se dizem apoiadores de Bolsonaro, né? Há pouco você relatou, o governador de São Paulo não participou dos atos, e ele fala, vocês estão com medo do STF, vocês estão com medo. Então, assim, Roberto, a gente já vê nas próprias manifestações, deu aí o maior ápice aí de São Paulo, deu 37 mil pessoas, um esvaziamento, né? Porque realmente, Roberto, defender quem fez o que fez, um filho de um ex-presidente que está num outro país, pedindo para taxar o nosso país, falando para os empresários saírem do nosso país, ameaçando as instituições, realmente defender alguém que ataca a nossa soberania, Roberto, ficou uma coisa bastante complicada. Ô Wilson, então, e antes que você seja vítima de uma turma desenfreada virtual, eu quero esclarecer que o Wilson não tem nada de comunista, o Wilson é economista, o Wilson é um liberal até a medula, o Wilson Souza é um homem do mercado, então exatamente. É um cara do mercado, é um cara que é anti-comunista, não tem a menor identidade com comunistas. Então, só pra gente... Não é medo, não, assim, ele tá falando, a gente só está esclarecendo, porque daqui a pouco eles costumam rotular todo mundo, achando que todo mundo tá... Mas não é, não, só para esclarecer. Agora, ô Wilson, eu vou falar aqui como alguém que é estudante de direito, né, alguém que estuda direito constitucional. Eu tenho falado isso com várias pessoas. O que acontece? Há uma distorção muito grande nas informações, no que se propaga pela internet, se propaga pelas redes sociais. O que as pessoas tentam vender é a ideia de que Alexandre de Moraes, você pontuou isso muito bem agora aí, que é decisão de colegiado. Alexandre de Moraes toma decisões isoladas, unilaterais, e que são decisões que ele é um ditador. E quando, na verdade, eu que li todo esse processo, eu que acompanho todo esse rito, eu li os inquéritos, o Alexandre de Moraes, ele até aqui, ele tem sido incorrigível na conduta dele como ministro do STF. Por quê? Primeiro, a legislação destaca que o processo por crimes contra as instituições, contra a ordem democrática, cometido por um ex-presidente e por ministros, esse é um processo que cabe ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, o processo tem que ter um relator. O relator sorteado foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, até aqui, ele só toma decisões, as decisões que ele toma, primeiro, ele remete à Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal remete isso de volta para Alexandre de Moraes. Ele remete para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, com base no que leu, que produziu Polícia Federal, pede mais informações, ou então conclui ali, manda o relatório de volta para ele. Ou ele acolhe o que pede a Procuradoria-Geral da República, ou não, e ele até aqui tem acolhido. Então ele não tem decisão isolada e submete ao colegiado. Todas as decisões ali, todas essas que são colocadas, que têm sido postas até agora,
são decisões da primeira turma, de colegiado, não é uma decisão individual do Alexandre de Moraes. Então a gente tem que fazer essas correções, fazer essas pontuações aqui, para combater, até esclarecer contra essa profusão de notícias falsas e que, de forma assim impressionante, algumas pessoas incautas e até bem informadas compram esse tipo de informação, Wilson. Alberto, é impressionante como hoje, né, o efeito da tecnologia, né, o efeito das redes sociais, você vê que muitos parlamentares defensores, né, do Bolsonaro aí, são amigos, eu conheço vários aqui dentro do Congresso aqui, mas muitos estão esvaziando um pouco, porque realmente, Roberto, falar, a culpa é do Alexandre de Moraes, a culpa, não sei o quê, uma perseguição pessoal, o que existe, é o que a gente está falando, que é um colegiado, existem investigações, né? O processo está no seu transcurso normal, ninguém está falando que Bolsonaro fez ou aconteceu, está num processo de investigação. Claro que após, né, esse processo ser concluído, haverá aí um veredito, né? E que o Brasil inteiro vai estar atento a isso. Mas Wilson, e outra coisa, e é um processo em que Bolsonaro tem direito de defesa, ele está com advogados atuando. Que ditadura é essa? Que o cara está sendo julgado, tem advogados, ele presta depoimento, está todo mundo sendo ouvido, ninguém está sendo sumariamente preso, todo mundo ali tem um rito. Ele está obedecendo um rito constitucional. Agora, tem algumas pessoas que têm algumas coisas pessoais, questões pessoais. Por exemplo, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, isso para mim já está bastante claro, ele tem algo pessoal contra o Alexandre de Moraes, ou ele tem alguns interesses que a gente não sabe quais são. Porque ele chegar e dizer que aquela turba invadiu o Congresso, o cara defecar, botar a bunda para fora lá e cagar na cadeira do presidente do STF, o cara quebrar tudo, quebrar obras de arte, todo um sistema preparatório para um golpe de Estado com minuta de golpe, com envolvimento do serviço especial das Forças Armadas, os Kid Pretos, altamente preparado para matar e com planos até de eliminar o presidente da República. Me dizer que isso aí não é uma tentativa de golpe, que não é golpe, é tentativa de golpe, e a lei que Bolsonaro sancionou prevê punição para mera tentativa de golpe. Isso é lei que foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro. Roberto, a gente vê a manifestação do ex-presidente realmente ela é um pouco tendenciosa, né? E assim, Roberto, eu fico mais assim impressionado mais uma vez. Assim, a gente vive um momento difícil no país. A gente vive economicamente falando, muito delicada situação, com esse tarifaço todo. E quando a gente vê, Roberto, pessoas indo para as ruas, né, ao invés de estar fazendo a manifestação pela nossa soberania, né, pelo nosso patriotismo, para acabar essa retaliação do presidente americano, com essa taxação que vai gerar milhares de empregos, né, realmente a gente fica sem entender como que essas pessoas estão nas ruas a defender algo contra o seu próprio país, contra a própria soberania. Eu não estou aqui falando do candidato, não. Eu estou falando de uma situação que está afligindo a todos, que está afligindo os empresários brasileiros, é uma questão econômica. Então, como que eu, como brasileiro, eu vou para uma rua defender um presidente americano que está ferrando com o meu país, ou defender pessoas que defendem essa situação? Então, realmente, Roberto, eu fico assim a me perguntar o que está havendo, né? Que manipulação é essa? Você vê, volta a falar aqui do Malafaia gritando, reclamando que as pessoas não estão lá, o governador de São Paulo não estava, enfim, e colocando isso como um certo medo do Alexandre de Moraes. Na verdade, Roberto, eu acho que a gente tem que ter respeito pelas instituições, sim. Todo esse movimento começado, iniciado aí pelo filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, fez com que, Roberto, Lula pegasse a bandeira da soberania, abraçasse ela e falasse assim, vem, porque aqui tem presidente. Então, o Eduardo, na minha opinião, Roberto, é o maior cabo eleitoral do Lula, né? As pessoas que... Eu volto a falar para você, Alberto, como você falou há pouco aí, eu não sou comunista, eu nunca fui... eu sempre fui ligado ao mercado financeiro, eu faço matemática. Então, quando você vê um país sendo prejudicado, então quando você vê alguém defendendo isso, você passa a admirar, né? Eu estava até falando há pouco aqui, rapaz, eu nunca fui tão fã do Lula,
Eu nunca fui muito fã do Lula, mas com uma situação dessa você passa a olhar para o cara diferente, porque o cara matou no peito e falou, não, meu irmão, aqui não. Aqui não. Enquanto outros esbravejam do outro lado, porque, Roberto, uma coisa é certa. Você falar de longe, Roberto, você está falando, ameaçando, mas está lá fora. Vem falar aqui dentro. O senador Marcos Duval, Marco né, que é o Duval. chamado... Marco É, Duval. pô, falou um monte, Roberto, lá. Aí chegou ontem, já está, deve estar providenciando lá a sua nova joia, né? Que é a tornozeleira eletrônica também, Não, mas porque ele já vai entrar no voltou? Ele já processo. está no Brasil? Já Já está no voltou? Brasil, já voltou e já está na Polícia Federal nesse momento, Roberto. Meu Ele Deus do céu. já está lá colocando aquela Meu peçazinha Deus do na céu. perna. Está colocando aquela peçazinha na perna lá, daquela Ô, Wilson, a tornozeleira. informação que eu tenho do Espírito Santo é que Marco Duval, ele tomou um Viagra, ele bebeu, ele consumiu um Viagra lá e entrou, foi parar numa UTI. Sabia disso? Foi consumir um Viagra, assim, ele não é uma pessoa muito equilibrada lá no... Agora, o que espanta é como ele conseguiu um mandato de senador, né? Aquela onda, essa onda toda. Essa onda toda Não, ainda mas agora se isso, elege esse Viagra senador. não foi nos Estados Unidos, foi antes de ir para os Estados Unidos. Ele consumiu um comprimido de Viagra, foi parar numa UTI, o coração disparou, deu uma acelerada. Cara, é E muito... agora ele chegou, falou um monte, ameaçou a Polícia Federal, ameaçou. Então, o cara acha que ele é senador, ele acha que ele tem o poder para tudo, né? Enfim, tá lá agora, Roberto. Deve estar lá, o Viagra deve ter perdido o efeito, né? Agora é o choque de Tá, realidade. Não, e ele voltou porque não tá de conseguiria. cabeça baixa, literalmente. Não, e não conseguiria permanecer nos Estados Unidos. Porque se ele conseguisse permanecer nos Estados Unidos, ele ia ficar lá. Porque eu acho que o visto dele tem prazo, né? Porque tem isso, né? Não sei como é isso. Então, E Roberto, sem então, dinheiro assim, também, né, Wilson? Se manter lá com salário bloqueado. Os Estados Unidos é um país caro, né, bicho? E quando começa a chegar os caro, boletos, a chuva de boletos. é caro. É uma brincadeira cara, Roberto, é uma brincadeira cara, Tem um né? pessoal E a gente comentando. vê, pessoas e manifestações defendendo isso, Roberto. Não dá, amigo, não dá, realmente. Mas o povo, Roberto, já está alinhado. Essa pesquisa hoje da Folha de São Paulo, ela demonstra isso, que 61% das pessoas não vão apoiar a eleição ano que vem. Wilson, Candidatos estão apoiando essa situação, Roberto. Então, é, abram o olho aos candidatos aí que acham que vai fazer e acontecer, e a eleição pode surpreender a muitas pessoas, Roberto. pode. Deixa eu colocar aqui o pessoal que tá no YouTube aqui, que tá comentando aqui, que tá acelerado. Por favor, põe aí, dá para colocar aí o comentário aí, olha só. O que comenta aqui é a Marilene Flores, olha, grande manifestação, excelente. Essa quadrilha formada tem que sair antes que seja tarde demais. E ela está dizendo o seguinte, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está operado. Então, por isso que ele não foi, segundo ela, né? E quem não pode falar realmente é ditadura. Jamais, Roberto, eu esqueci o Jair Messias Bolsonaro, não entendi bem aqui o que ela quis dizer. E o Davi, ela é de Cardoso Moreira, o Davi de Rio das Ostras. Bom dia, Roberto. Tem até advogado vendendo essa narrativa de colocar o Alexandre de Moraes como demônio. Até um monte, né, de advogado vendendo, que tá vendendo essa narrativa aí e tal, que embarcou nessa daí. Então é o pessoal que está participando aqui, que comentando aqui, e confirmando aqui que realmente o Marcos Duval já está na Polícia Federal, já voltou e disse que está tranquilão lá, não está muito nervoso não. Deixa eu ver, mais comenta. O Viagra acabou, Roberto, ele está cabisbaixo. Mas ele é recebido pela PF a desembarcar no Brasil. Então ele vai usar a tornozeleira eletrônica. A produção está me confirmando aqui. Ele vai realmente usar a tornozeleira eletrônica. Bom dia, Roberto, e a toda a equipe do Vídeo Digital. Roberto, assistir o povo sendo usado como massa de manobra por políticos que lutam contra o Brasil é o fim da picada. Esses políticos estão preocupados com eles e usando isso como cortina de fumaça. É o que destaca aqui o Orly Costa, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Maria Turri e extensão Serra Mar, em Rio das Ostras, aqui no WhatsApp. Está comentando aqui. Então, Wilson, na verdade, essa manifestação aí, ela vai reduzindo de tamanho, por quê? Porque vai entrando também num processo de exaustão, né? Com o Collor foi assim. O Collor terminou com uma frase, não me deixe só. E ele pediu a todo mundo, perto do impeachment dele, para colocar uma bandeira preta, um paninho preto na porta, em sinal de luto,
Pô, ninguém botou, não se viu nada na janela, passou procurando, não tinha nada na janela. Porque entra num processo de exaustão, vai cansando. Exato. A Vai cansando, necessidade tá? das pessoas também vai levando as pessoas a pensar em outras coisas. Ontem eu conversava com alguém que participou de uma manifestação na beira de uma pista da estrada. Ele explicava, rapaz, não deu muita gente. Mas eu não prestei atenção nas pessoas, já que tinha pouca gente. Para mim o apoio vinha das buzinas. Os carros, muitos carros buzinando. Ou o carro buzina em sinal de protesto ou em sinal de apoio, né? Você não sabe se buzina é protesto, se buzina é apoio, né? Exatamente, Foi nessa exatamente. manifestação aí, essa aí foi na cidade de Campos do Goytacazes e tinha uma pessoa que eu vi a foto, que eu recebi a imagem, aí me mandou e perguntei, mas tinha pouca gente ali, não tinha tanta gente? Não, Teve ali em Barra de São João Bairro também, de eu São vi alguns João, mandados, eu recebi alguns vídeos, mas era meio gato pingado ali, Roberto, muito Agora no Rio de diferente. Janeiro tinha gente que veio do Rio Grande do Norte só para manifestação em Copacabana. Então assim, o cara deu entrevista falando, eu vim do Rio Grande do Norte para pedir a prisão do Xandão, para tirar, vem me prender, Xandão, desafiando. Ele é do Rio Grande do Norte, tá no É. Rio, e pedindo que o Alexandre de Moraes saísse de São Paulo, de Brasília, onde estivesse, para ele aprender ele, desafiasse, né? Roberto, você sabe que nesse tipo de manifestação também existe, aí tem emprego, né? Emprego de manifestantes, tem pessoas que recebem para estar, tem pessoas que vão aí, né, por oba-oba, enfim. Ah, Então tem aí é remuneração realmente. também, o pessoal recebe, né, pra estar ali também, né? Ah, sempre acontece. Agora, no Rio de Janeiro, Roberto, teve uma informação também que a gente vê aí realmente que o clã da família Bolsonaro ele é muito fechado, né? Então, já se estão lançando a possibilidade do candidato da direita ser o Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, já teve essa fala ontem, o Flávio Bolsonaro chegou na manifestação do Rio ontem, abraçando as pessoas e tal, sempre falando que saiu da residência do pai dele, que está muito triste com a situação e tal. Então, assim, enfim, né, esse certo vitimismo que está acontecendo para tentar aí, talvez, resgatar algo que está sendo perdido pela direita. Eu, Roberto, como sempre fui de direita, o que eu percebo hoje é uma direita dividida, é uma direita que está sem discurso, é uma direita que está sem retórica, é muito grito, com pouca retórica, um discurso muito vazio. É Xandão, é Xandão, é Xandão, mas ninguém fala de uma proposta, ninguém fala de nada. Não existe mais aquele líder da direita que realmente seja ali eficaz com as suas palavras, né? Então, assim, a gente vê realmente um crescimento, por outro lado, né, de um governo que estava abatido, um governo que estava aí, né, caminhando devagar, com o ministro Haddad tentando aí controlar a economia. Essa semana já vai ter uma resposta desses acordos de tarifaço, essa semana muita coisa vai acontecer. O vice-presidente da República, o Alckmin, também, que sempre participou do governo de forma muito discreta, está muito atuante. Então, Roberto, a gente vê que quando o país precisou, né, de uma defesa, essas pessoas começaram a se manifestar de uma forma mais eficaz. Por outro lado, a direita está dispersa, né? A gente vê falas, né? Eu não vou lembrar aqui o nome, Roberto, a gente não gosta quando fala, né? Mas eu vi um vídeo desse de um senador que falando da questão do INSS, e ele fala, não, mas isso começou lá no governo lá atrás, né? Você vê o Nicolas também, num podcast lá do Flow, se eu não me engano foi do Flow, ele falando, não, se liberaram, falando da anistia, se liberaram pessoas que prenderam, pessoas que torturaram, por que não liberar alguém? Pô, o cara só deu um golpe, né? Aí ele faz uma tentativa de golpe, ele tentou emendar quando você tenta emendar o túnel, fica pior, né, Roberto? Então você vê que o Wilson, nós que discurso somos. está acabando, Wilson, tá porque fica acabando. sem retórica, Roberto. E nós que somos do mercado, porque temos empresa, né? A gente tem negócios, boleto vence, você tem compromisso, você precisa do mercado normal, você precisa que isso chegue à normalidade. Esse país dividido, esse país rachado, essas pessoas com esses ataques desenfreados às instituições democráticas, para nós, para o mercado é péssimo, para o ambiente de negócios é péssimo. Horrível. E o que você quer, que a gente converse com o empresariado, a gente conversa sobre os negócios da gente, que todo mundo quer é a normalidade. Não importa se o governo seja de direita, se o governo seja de esquerda, se a bandeira é vermelha, se a bandeira é amarela, se a bandeira de um governo é branca, é azul. Não me importa. O que importa pra gente é governabilidade. E o ambiente democrático tem que saber conviver com o governo de esquerda, governo de direita, governo liberal, governo ultraliberal. Se não está satisfeito, daqui a 4 anos muda. Sai fora. Não tem esse negócio. Não é? Acabou.
Essa é a ordem democrática. Agora, Acho que o discurso é exatamente esse, Roberto. Né? É esse aí que é o discurso que você está falando. Cara, o governo está atual, então se você não pode apoiar, espera a eleição, aí você vem utilizar uma proposta diferente. Né? Exato. E eu acho que quando a gente vai por esse caminho aí, que a gente quer realmente um país, né, que esteja uma economia à frente, né, Roberto, para que o empresariado possa trabalhar com calma, todo mundo se estabilizar num país hoje que a gente percebe, né, que temos muito a crescer, um país rico, um país hoje que a gente vê durante esse tarifaço, você vê o tanto de coisa que nós mandamos para o mundo afora, Roberto. O alimento, a maioria dele sai do Brasil. Então, assim, há um trabalho, há muita disposição do empresariado aqui também. E, de fato, Roberto, o que a gente quer é uma soberania. Né? A gente quer bater no peito, realmente, cantar nosso hino nacional como patriota de um país que está realmente beneficiando a população brasileira. Essa guerra, essa polarização, isso já deu, Roberto. Acho que já deu. Né? Como você falou, não é esquerda nem direita. Nós queremos um Brasil caminhando, né? Um desenvolvimento aí, sustentável, social, coisa que nós fazemos muito bem, Roberto, que as pessoas reclamam de tudo. Tudo no Brasil é ruim. O próprio brasileiro, Roberto, ele denigra o brasileiro. Então, isso é que mata a questão política hoje. O Nelson Rodrigues definia isso como complexo de vira-latas, né? O brasileiro tinha complexo de vira-latas. Tinha uma seleção estupenda, uma seleção boa, com Garrincha, com Pelé, mas aquele complexo de vira-lata diante do país estrangeiro, aquele sentimento de inferioridade, acabava levando o Brasil até a derrota na Copa do Mundo. Explicava as derrotas do Brasil na Copa do Mundo pelo complexo de inferioridade, complexo de vira-lata. E o pior, Roberto, o pior é que essas pessoas que estão aí com a bandeira americana, daqui a pouco não vão mais nem conseguir ir para os Estados Unidos, que o visto aumentou consideravelmente, né? E vão para lá, Roberto, e vão para lá para ser faxineiro, com todo respeito à profissão dos faxineiros, mas sai daqui muitos advogados formados, sai daqui professores de educação física formados, médicos formados, e vão para lá para fazer o serviço, né, que o americano gosta de escravizar. Que não aceita fazer gosta de escravizar. Eles escravizam o latino. E as pessoas ficam com bandeirinha do americano. Roberto, na verdade merece uma coça, Roberto. Uma coça. Faltou coça. Wilson, nós estamos chegando aqui já ao final, estamos encerrando aqui, querido. Muito obrigado, um bom dia. Vamos acompanhar e, dependendo, a gente volta amanhã aqui de novo, porque isso tem desdobramento e o tarifaço começa dia 6. Hoje é dia 4, não é isso? Então, em 2 dias, começa a vigorar o tarifaço. Vamos ver se ele sobrevive. Mas um bom dia para você, querido. O ministro Haddad já está aí tentando, né? Provavelmente vai acontecer a tal ligação aí entre Lula e o presidente Donald Trump. Vamos aguardar a semana, meu irmão. Muito obrigado. Bom dia para todos. Uma ótima semana que se inicia aí com essa derrubada desse tarifaço, Roberto, que a coisa está complicada, viu, meu amigo? Bom dia para você. Bom dia, Wilson. Muito obrigado.